Muito bem, continuando. Agora nós vamos falar sobre o item 2 da parte 1, que são afetos, emoções e sentimentos. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais sobre o que são os afetos, o que são as emoções, o que são os sentimentos e o espírito, nosso espírito, né? Que temos o Espírito de Deus em nós. Aqui a gente fala sobre o Espírito de Deus, que está no nosso espírito, que cita Romanos 8,16, que é quando o próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pela fé, sentimos que o amor de Deus se revela sobre nossa vida, que é possível vencer toda e qualquer acusação do maligno que pesa sobre nós. No Espírito surge a força ou o poder do Espírito, com letra maiúscula, como parte do cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Além das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que fala o nosso espírito, faz parte de nós. Agora, um outro ponto que nós colocamos aqui é sobre a questão da alma, que significa que tem, pode chamar, no hebraico é ruá ou pneuma em grego, que significa o sopro, o espírito de vida sobre nós. E num parágrafo diz assim: as funções cognitivas permitem conhecer o mundo e compreender a existência, ou seja, as funções do conhecimento, da razão, do nosso intelecto, aquilo que a gente conversou até agora. Lembra que nós falamos que nós aprendemos desde quando nascemos, é a nossa parte cognitiva. Os afetos conferem qualidade a esses conhecimentos. Afeto é tudo aquilo que se passa em nós, que pode ser percebido e mexe com a gente. Afeto é tudo aquilo que afeta. É mais que apenas o carinho, são todas as emoções e sentimentos que chegam à alma. Os afetos são percebidos como emoções e sentimentos. Então, as nossas emoções, nossos sentimentos, aquilo que sentimos são os nossos afetos, que está na nossa alma, que está diretamente ligado àquilo que sentimos, né? Então, na nossa alma, que é o sopro de vida, que é a fonte de vida, estão as nossas emoções. Aí depois nós temos uma breve explicação sobre as emoções, né? O que são as emoções que estão na nossa alma, que diz assim: as emoções são reações bioquímicas que acontecem no corpo e alteram o estado físico. É uma reação afetiva intensa, súbita e relativamente breve. As emoções mexem com os batimentos cardíacos, são percebidos pelo rubor da face, pela aceleração da pulsação sanguínea, os pelos ficam eriçados, dá uma queimação no estômago, ou uma súbita tontura ou outras reações no corpo. Lembra quando nós falamos lá na introdução que um dos pontos que nós podemos identificar, perceber as reações das emoções em nós e nas outras pessoas que eram por questões fisiológicas, né? Aqui está isso. É quando a gente tem essa pulsação sanguínea, quando a gente tem aquela dor no estômago, sua frio, sabe? Acelera o coração. Isso é emoção. Emoção quando algo acontece e desperta no nosso corpo uma reação, que diz aqui, uma reação química. São descargas de tensão do organismo e precisam ser liberadas. A gente é saudável a gente sentir essas emoções. Elas precisam ser liberadas para que seja recuperado o estado de equilíbrio e volte a homeostase, ou seja, um equilíbrio no nosso organismo. Por exemplo, alguns autores trazem como as emoções primárias o medo, a raiva, o nojo, a alegria e o desprezo. A partir dessas emoções existem diversos desdobramentos. Tem alguns outros autores que citam muito mais
emoções, mas as básicas, de uma forma geral, são essas. Então, algumas reações orgânicas que acompanham as emoções e revelam vivências dos nossos estados emocionais são tremor, riso, choro, lágrimas, expressões faciais. Isso são formas de que nós podemos identificar que as emoções estão acontecendo no nosso corpo. E quem é que não tem essas emoções? A não ser que a pessoa seja doente. Uma pessoa que nunca sente o coração palpitar quando vê alguém que gosta muito, sua frio no momento de tensão, de medo. Se você não sente nenhuma emoção, algo está errado, né? Aí em seguida a gente coloca várias situações que é legal você compartilhar com o grupo, sobre situações nossas do dia a dia ou situações extremas que nós passamos e em que isso aconteceu muito evidente, mas tente lembrar com o pessoal, levantar no grupo situações assim do dia a dia, tipo, você tá sozinho em casa, ouve um barulho, nossa, você fica meio até sem ar, assim, sem respirar, teu coração dá uma aceleradinha, porque, nossa, sei lá, que medo, mas por que você ficou com medo, né, de um barulho estranho? Você já passou por algo assim, né? Assim, você já teve uma vivência ou não, nunca teve? Ah, mas com certeza você já ouviu alguém comentar de alguém que entrou na casa, ou então você já viu uma cena assim, algo você aprendeu para que nesse momento que você ouviu um barulhozinho, você estava sozinho na tua casa, você sentiu essa emoção. Percebe que aqui a gente começa a ligar o que a gente tratou ali na introdução e no ponto 1 dessa parte 1, que nós aprendemos sobre a decodificar aquilo que acontece ao nosso redor, e conforme o que a gente aprende gera em nós algumas situações, então as emoções elas reagem àquilo que a gente aprendeu, né? Porque às vezes numa cultura determinada coisa que acontece é extremamente normal, em outra cultura aquilo pode te dar pavor, medo, enfim, às vezes o que é alegria para um é medo para outro. Por isso que é importante a gente entender que nós aprendemos como reconhecer as situações da vida, certo? Aí em seguida nós falamos sobre os sentimentos. Enquanto as emoções acontecem no corpo, através dessas manifestações fisiológicas, que elas são quase inevitáveis, você não fala assim, não, agora minha mão não vai suar frio. Não vai, não tem como. Elas são automáticas. Já os sentimentos são reações, interpretações e associações sobre as emoções e são influenciados por fatores como experiências pessoais, suas memórias e suas crenças. As emoções ocorrem no palco teatral do corpo e os sentimentos no palco da mente, conforme diz Manel, cientista. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que os sentimentos são a interpretação que você vai dar àquilo que você sentiu, aos seus afetos, às emoções, às suas experiências. Então, os sentimentos interpretam, dão significado, dão valor às suas experiências. Ou seja, de certa forma é possível dizer que os sentimentos são a criação de um enredo, uma história, uma interpretação de algo que aconteceu, que afetou, emocionou e foi vivido. É como decodificamos, entendemos, expressamos nossas vivências, que são únicas e individuais. Voltamos ali quando nós falamos que nós aprendemos a como nos comportar, nós aprendemos a como reagir, nós colocamos valor nas questões no que a gente acredita, nós fazemos escolhas sobre como encarar a vida, nós fazemos escolhas de como interpretar as situações da vida e como nós sentimos essas questões, essas realidades, essas emoções, isso foram construídos por nós, sem a gente se dar conta,
sem a gente perceber. Aí aqui a gente volta a falar, sabe quando acontece uma situação de luto, por exemplo? Aí você fala assim, meu Deus, mas aquela pessoa está reagindo, está tendo um comportamento, está sentindo aquele luto de uma forma tão diferente de mim, né? Assim, nós dois perdemos alguém, mas ele sente de um jeito e eu sinto de outro. E em todas as situações da nossa vida, a gente pode perceber que é possível nós sentirmos diferente do outro. E isso é muito importante. Por quê? Porque os sentimentos, eles vão ter um valor diferente na minha vida e na sua, de acordo com aquilo que eu conheço, de acordo com aquilo que eu vivi e que eu valorizo e interpreto. Então, por isso que a gente diz que as emoções são automáticas, elas vêm no nosso corpo, é uma reação física, é uma reação que acontece de descarga no nosso corpo, é uma questão neural. As emoções, elas também despertam em nós reações fisiológicas que são interpretadas. A partir daí eu vou valorizar isso, vou pôr valor nisso de acordo com a minha experiência de vida, que é a construção dos meus sentimentos, certo? Então, por isso que a gente diz que o sentimento acontece na mente, né? Assim, porque nós criamos. Não criar no sentido de que é mentira ou é fantasia, mas criamos no sentido de que nós construímos na nossa mente o significado daquilo que a gente sente. Volto a dizer, muitas vezes o que é valor para mim não é numa outra família. Então, dito com outras palavras, a dor é uma realidade palpável, os fatos, os acontecimentos são reais, o sofrimento é ficção criativa. Eu sei que é um pouco forte esse pedaço aqui, mas ele é muito, muito verdadeiro também. Então, assim, quando acontece algo, uma situação muito forte, uma situação da sua vida, você leva um susto, você chora, você ou grita, ou você ri de nervoso, ou você pula de alegria, são as reações emocionais, é a emoção no teu corpo. O que você faz a partir daí é aquilo que você criou de significado na sua vida. Volto a dizer, muitas e muitas e muitas vezes sem perceber. Por que você valoriza certas coisas e não outras? Por que nessa situação do Covid existem pessoas que fazem de tudo para negar a realidade e outras pessoas já se compadecem, choram, olham a realidade e lidam com isso. Uns negam, outros querem lidar com isso. Por quê? Porque as pessoas são formadas e valorizam e dão valor e significam as coisas, os seus sentimentos de formas diferentes, têm visões de mundo de formas diferentes. Lembra que nós falamos sobre a escolha cristã? A escolha cristã, ela tem um cerne, uma essência. E tudo aquilo que nós fazemos tem uma escolha, tem um cerne, tem uma essência. A gente precisa perceber se aquilo que nós significamos, se aquilo que nós fazemos está de acordo com com o conceito cristão. Aqui é um ponto importante da gente perceber. E aqui num parágrafo, uma coisa bem interessante, que diz assim, que esses sentimentos é uma ficção criada por nós mesmos. Por quê? Porque fomos nós que construímos e significamos, mas obviamente que não estamos desmerecendo a dor sentida, a tristeza ou qualquer outro tipo de sentimento. Estamos dizendo que, como é você que a interpreta as situações da vida, então a criação é nossa. Ninguém interpretará igual. E muitas vezes esta criação dos sentimentos que está em nós pode ser que esteja desproporcional. Precisamos estar atentos a isso.
Interessante que o autor do livro de Hebreus aconselha: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado, errar o alvo, pode gerar dor, mas as histórias mentais, né, as nossas construções que criamos para mascarar, ou para evitar, ou para fugir, ou para valorizar, ou engrandecer a força e o valor do pecado sobre a vida, isto tudo são ficções criadas por nós, por cada um de nós, para suportar a existência. E isto adoece e muito. O que está dizendo aqui? Que aquilo que o pecado, as situações tristes, as situações da vida, que pode gerar dor para nós, angústia, tristeza, isso tudo são histórias mentais, né? Porque criamos em nossa mente, que nós criamos para poder fugir, ou poder mascarar, ou para poder evitar, ou até para poder engrandecer, ou para poder valorizar esse pecado ou esse fato ruim na nossa vida. Mas como assim valorizar e engrandecer um pecado? Sim, em algumas situações, nós ao invés de lidarmos com nossos pecados e com as nossas situações tristes e angústias, nós valorizamos isso, nós não queremos nos desprender, nós nos agarramos mais ainda porque é a única coisa conhecida que nós temos. Então, nós vivemos cada vez mais fundo nesse pecado, nessa dor, e algumas vezes nos fazemos de vítima e outras vezes nós achamos que nós não conseguimos nos libertar. Então valorizamos no sentido que nós não conseguimos nos libertar daquilo, então a gente se apega mais ainda. E a gente faz tudo isso, ou mascara, ou evita, ou foge, para poder suportar a existência. Porque se a gente for olhar lá dentro, lá no fundo da nossa alma, no mais escuro do nosso ser, talvez a gente não dê conta daquilo que a gente vai ver. E isso adoece. Evitar, fugir ou colocar aquele pecado como um triunfo, aquele pecado como um troféu. E não se desvencilhar disso. Não se desvencilhar desse pecado, desse mal, dessa tristeza, dessa dor. Isso nos adoece. E às vezes a gente não se desvencilha porque a gente não consegue suportar a existência nua e crua como ela é. É muito sério isso. E muitas vezes, como eu disse, não são pecados que nos embaraçam, mas situações tristes, cruéis que nos assolaram, situações de dores causadas por outros, por circunstâncias da vida. E assim ficamos embaraçados, confusos, algemados, paralisados, como se não conseguíssemos progredir e vencer. Mas nós precisamos, muito importante, entender que essas reações, sentimentos que temos sobre determinado fato, por mais duro, por mais cruel, a gente precisa encarar para que a gente possa desembaraçar e nos deixarmos que isso não nos assedie mais e que nos leve para longe do pecado. Aí no final eu trago algumas perguntas que é bem interessante, investi um tempinho para respondê-las, são questões assim bem importantes para a nossa vida. E um último ponto dessa parte 1, que é o 3, item 3 da parte 1, tratando as emoções e sentimentos. Então aqui a gente volta a falar novamente o que são as emoções, são as reações bioquímicas. Falamos de novo um pouquinho sobre as emoções básicas. Aqui apresentamos 6 emoções básicas. Falamos de novo o que são os sentimentos, que o sentimento é o processamento das emoções vivenciadas, os sentimentos é o
como a gente interpreta os fatos ocorridos na nossa vida. E daí vem uma parte bem interessante que é para tratar emoções e sentimentos. Nós recebemos de Deus a racionalidade, a capacidade de usar a inteligência e aprender. Lembra que nós falamos desde o início sobre o processo da aprendizagem, que nós aprendemos desde quando nascemos? Por isso a extrema importância de entender que é que nós aprendemos nessa vida, né? Durante a nossa vida. Quais são os valores que nós temos dentro de nós? Qual o valor dos nossos sentimentos? O que eles significam? É possível treinar, então, formas de lidar com as emoções e sentimentos. É possível prever situações, nos esquivar, compreender momentos ou acontecimentos em que vamos explodir e então desenvolver habilidades e aplicar técnicas para superar o que pode ser uma reação emocional que põe tudo a perder. Isso se chama maturidade emocional. Quando nós crescemos no autoconhecimento sobre quem somos e o que o nosso passado influenciou como somos hoje. Quando entendemos nossos limites, fraquezas e trabalhamos para que tudo isso possa ser canalizado para a elaboração de nossas emoções. Então, apresentamos aqui 5 passos que podem ser considerados para que a gente trate desse turbilhão de coisas, que a gente possa tratar, começar 5 passos para que possamos considerar, para começar a tratar das questões que envolvem nossas emoções e os nossos sentimentos. 1. Almeje um modelo poderoso, que é Jesus Cristo. Não tenha outro como modelo, só Jesus. E tudo aquilo que ele diz e que ele prega. 2. Crie um relacionamento terapêutico, isso é importantíssimo. Meninas, eu incentivo você e que você incentive as outras mulheres a terem grupos de partilha, uma pessoa, 2, enfim, que tenha um relacionamento, um grupo de relacionamento terapêutico. 3. Esvazie a mochila, desembarace de todo o peso. É preciso a gente começar a tirar aquilo que não nos cabe mais. Para a gente saber o que tirar, volto à mesma história, a gente precisa se conhecer. Entende a importância da gente se conhecer? 4. Aprenda novos nomes para descrever o que você sente. Aqui eu quero colocar uma ênfase muito grande. Nós não sabemos nomear o que a gente sente. Faça um exercício com você e com as outras mulheres que estiverem no grupo, se estiver num grupo. Fale para que elas digam o que elas estão sentindo. O que elas sentiram ontem. Peça para elas lembrarem de alguma situação na vida, simples e uma bem importante. Perceba que as palavras que vão nomear esses sentimentos, elas são escassas. Mas elas são escassas porque nós não somos treinadas a perceber os nossos sentimentos. Dizem alguns autores que temos mais de 300 e tantas palavras para os nossos sentimentos. Mas a gente não sabe identificar e não sabe nomear. Então a gente precisa treinar muito isso. E 5, fique tranquilo. A alma, o sopro, o ruá, o pneuma, foi dada a nós pelo sopro de Deus. E o sopro de Deus, ele é constante na nossa vida. Então aqui nós terminamos a parte 1. Né? Apresentamos 3 pontos dessa parte 1, né? Que fala sobre quem somos, né, que nós somos, que fala sobre o conceito dos nossos sentimentos e emoções e como tratar, como lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, tratando as nossas emoções e sentimentos. Então aqui a gente fecha, perceba que é um pano de fundo que a gente traz, são muitas coisas, eu sei que é bastante coisa para pensar, mas vá com calma, esmiúce cada parte, cada item desta parte 1, né? Volte se for preciso. Eu quero enfatizar aqui muito sobre a questão do que nós aprendemos
aquilo que a gente sente, nós aprendemos aquilo que a gente acredita como verdade. Isso tudo é aprendizado que a gente tem ao longo da vida. E se é para fazer uma escolha, que a gente faça uma escolha cristã e fique em cima daqueles pontos, né? Entenda aqueles pontos para que a gente equilibre a nossa vida. E as emoções, elas são naturais, faz parte do ser humano, assim como os sentimentos também. E quando nós sentimos algo, é porque a gente aprendeu o valor daquele algo que talvez precisa ser ressignificado. Mas tudo isso se passa no nosso corpo. Isso não é invenção minha, nem de psicólogos, nem de filósofos. Foi Deus que nos fez assim, Ele quis. Então a gente precisa colocar isso diante dele. E para a gente colocar aquilo que a gente sente, aquilo que nos afeta, a gente precisa se conhecer. Certo, meninas? Então aqui são 2 vídeos, nós colocamos aqui todos os nossos desejos e intenções, que esse material possa te ajudar você a compartilhar com outras pessoas. Esse material pode ser compartilhado com homens, com casais, com jovens, porque ele não é específico para mulheres, mas ele é específico para quem tem emoção e sentimento, ou seja, para todos. E o nosso desejo é esse, que possa ser útil na sua vida, tá bem? Nós estamos à disposição, entre em contato com a gente, qualquer dúvida, e depois vem mais 2 videozinhos que eu vou abordar as 5 emoções que são tratadas na parte 2, ok? Um grande beijo, fique com Deus e que Deus nos ajude a sermos melhores a cada dia.